Hoje o tema: aprender a lidar com desafios na relação de casal. E pra gente começar, a gente propôs falar da importância dessa coisa do elogio. Porque o que é um elogio? Elogio é reconhecimento. É o que nós, em análise transacional, denominamos de carícia, que é um estímulo intencional direcionado de uma pessoa para outra, dando a entender que reconhece a sua existência e que não ignora a sua presença. Então, quando a gente pensa nisso, a gente procura saber, mas por que isso realmente é importante? Nós pegamos alguns exemplos de observações e de alguns experimentos para trazer. Estão todos na internet, tem alguns com vídeo, tem muitos textos, tem YouTube, tem um monte de coisa que quem quiser aprofundar pode chegar lá e conferir, tá? Um deles é o de Spitz. Spitz fez observações em orfanato, inicialmente, onde todas as condições para as crianças eram mantidas em termos de limpeza, né, a higiene pessoal da criança, a alimentação, tudo era mantido, luz, acomodação, temperatura, tudo muito bom. Mas as crianças, a partir de um determinado momento, elas entravam numa situação que era muito terrível de ver, porque as crianças entravam no marasmo e muitas vezes entravam num processo chamado depressão anaclítica. As crianças simplesmente começavam a se balançar para ter alguma sensação de estímulo. Isso foi até publicado no artigo de Hospitalismo em 1945. Aham. E aí o que a gente observa com essa observação que ele fez? Não é experimento, porque desde aquela época já era proibido fazer experimentos com pessoas humanas, tá? Com pessoas. Então, o que se observou foi que num orfanato faltava uma coisa primordial, que era a mãe. E essa ausência de mãe fazia com que essas crianças fossem pouco estimuladas, e em função de serem pouco estimuladas, elas se desenvolviam fisicamente muito pouco. É o que Bernie chamou posteriormente, é como se a espinha dorsal dessa pessoa murchasse. Tá? Então esse foi o primeiro. Depois ele fez um comparativo com uma creche de mães presidiárias, onde a criança ficava com as mães, mas diferente do orfanato, as mães mantinham contato com as crianças e essas crianças conseguiam se desenvolver, ainda que as condições comparadas com a do orfanato não fossem as mesmas em termos de higiene, e acomodação, de luminosidade e tudo. Não eram iguais. Mas o desenvolvimento da criança nessas duas situações era diferente. Então ele observou o quê? Que era fundamental para a criança a questão de tocar. Tem até um livro, Ashley Montagu, chamado Tocar. PhD da Harvard. Falando também da importância disso, do toque para o ser humano. E para os bichos também, né? Só que aí, o que se observou? Tiveram outras pessoas, o Bowlby também observou isso, né, na teoria do apego seguro, que ele fala também dessa importância de como é necessário para um desenvolvimento saudável, psíquico e físico da criança. E também ele fez uma outra observação dentro de presídios com pessoas que ficavam em solitária por um tempo muito grande, e a partir dessa observação que ele faz, foi que foi também estipulado um tempo máximo para um preso ficar, sem risco de entrar no que a gente chama de um processo psicótico. Então tem um limite, não pode ultrapassar 18 dias, porque esse seria o limite humano máximo de suportar uma ausência total de estímulo. Tá? Então, algumas pessoas que estão passando essa situação de confinamento, elas estão precisando serem tocadas, nem que seja verbalmente, por telefone. Por quê? Porque isso é primordial para a condição humana e psíquica da pessoa. Um outro estudo, mas aí já foi um experimento que foi feito primeiro com ratos, né, com os ratos rezos, um experimento de Hallow e Hallow, onde eles colocavam macaquinhos, um macaco rezo pequenininho, onde tinha uma mãe de arame com a mamadeira e tinha uma mãe felpuda, e
era quentinha. E aí observavam que o macaquinho ficava a maior parte do tempo exatamente com a mãe felpuda, que também era aquecida. Então, ele ia na mãe de arame, mamava rapidinho e voltava para essa mãe, né, felpuda. Só que aí, quando colocado também para convivência com outros macaquinhos, ele não tinha habilidade social. Né? É lógico que a habilidade social vem exatamente dessa intercomunicação inicial entre mãe e filho e depois com outros cuidadores. E um outro também experimento que valida muito a importância do elogio, porque o elogio eu já disse que é um tipo de carícia, tá? É o feito com macaco rhesus, que foi com ratos, um experimento feito por Levine, onde ele coloca em 3 jaulazinhas diferentes macacos, ratos, né? Onde um recebia choque 2 vezes ao dia, mas tinha alimentação e tinha água. O outro recebia estímulos positivos e o outro não recebia absolutamente nenhum tipo de estímulo, apesar de ter a água também e comida, mas não recebia nenhum tipo de estímulo. E aí o que é que se observou? Os primeiros ratos a morrerem foram os que não recebiam estímulos negativos, não recebiam nem positivo nem negativo, não recebiam choque e também não recebiam nada de bom. E aí o que é que se observou? O negativo, para surpresa, sobreviveu tanto tempo quanto os que receberam também o positivo. Isso mostra que quando a gente não dá estímulos positivos a alguém, corre um risco muito grande da pessoa entrar num relacionamento instigando o outro, provocando o outro, né? Que a gente chama jogando as iscas para os jogos psicológicos. Por quê? Porque a pessoa tem fome de reconhecimento, a pessoa tem fome de estímulo, ela precisa ser vista e validada. E se ela não encontrar o positivo, ela vai sim buscar o negativo. Então, esses experimentos e esses estudos, nessas observações, eles servem de base para a gente, para mostrar o quão é importante para a nossa sobrevivência esse reconhecimento, essa validação da outra pessoa. Muito bem, muito bem. Isso me remete a uma situação muito curiosa da minha fase de calor de medicina. Logo no primeiro ano de medicina, eu comecei a fazer pesquisa e participei de vários eventos, até de congresso, porque estava em greve, né? Eu fiz uma pesquisa bacana e de repente me tornei monitor logo e até treinando meus próprios colegas que eram de turma, porque eu ganhei um desenvolvimento muito grande nessa parte de microscopia, né? Aí o meu vizinho, Carlos, que eu não sei por onde anda nessa altura, ele conversava com meu pai. Falar, ele não dizia nada, só fazia ouvir calado. Aí elogiava o quê? O filho do compadre dele. E o filho do meu compadre, que estuda na Baiana, que faz uns desenhos, mas seu filho é mais da Federal. E ele que faz uns desenhos aqui, seu filho também faz aqui. Aí olha o que ele disse. Filho meu não é elogio, não. Os outros que elogiem. Pois bem, eu ouvi essa pérola e evidentemente que faz parte do jogo da vida, né? Agora, é uma coisa curiosa como, às vezes, quando a pessoa não tem isso, termina produzindo um elogio de boca própria. E, curiosamente, eu me recordo, aí já fui para o terceiro de medicina, tinha numa dada disciplina, um professor que era assistente. Não tinha esse ibope todo quanto à extensão do conhecimento dele. E, de repente, ele, com o auditório cheio, soltou essa pérola, né? Quem mais sabe esse assunto no Brasil aí citou o nome do catedrático, não vou dizer para não mexer no passado, né? O catedrático. Mas, em segundo lugar no Brasil, a modéstia me impede de dizer. Então, ele, para não dizer que ele era bom também, usou essa filigrana. E que ele é o segundo, no Brasil. O segundo. Depois do catedrático, né, eu, né, é quem estou qualificado, mas eu não tenho coragem de dizer. Aí vocês sabem que uma das maneiras que a pessoa usa, quando sabe o seu valor, sua importância, é usar uma espécie de um escudo visível. Diz assim, modéstia à parte, aí começa a falar, né? Então, eu agora me encaminho para o Clube dos Médicos da Bahia, onde eu frequentei muitos anos com meus colegas de turma, alguns alunos, alguns contemporâneos, até professores meus também estavam lá.
E tinha um baba do sapo que disputadíssimo, né? Eram vários babas, né? Bom, não raro, quando terminava o baba, o pessoal dizia, o mais importante é essa resenha depois. E nessa resenha depois, quantas vezes eu ouvi a seguinte frase, né? O melhor nesse baba aí, né? Não é pai de gaba não, fui eu. Aí o outro, não, fui eu que fiz o gol. Não, foi eu que defendi o pênalti. Aí, às vezes, até gerava polêmica. Então, o que é que eu percebia? Uma fome de carícia, de exaltar, só precisar que alguém dissesse, né? É mesmo, é verdade, né? Ainda tinha uma outra coisa, vocês vão ouvir falar, que é a carícia de lástima. Alguém levava uma bicuda na canela, aí tinha que mostrar 1, 2, 3, 4 pessoas. Quando depois ele saciava essa fome de carícia, ele ia embora caminhando normal. Então, carícia é muito sério. Carícia, no caso, é validação. Entendo esse termo para não confundir carícia com C minúsculo, que pode ter conotação erótica. Tem nada a ver com conotação erótica. Você pode trocar carícia com sua irmã, com sua mãe, com o filho, com o pai, com tudo. Carícia, colegas de trabalho. Claro, é a unidade do reconhecimento social, como a Soninha falou, com muita propriedade. Muito bem. Então, vocês vejam como a coisa é curiosa e como se processa normal. E se a pessoa não faz isso, termina, né, ele próprio ou ela própria buscando a mesma maneira para estar provocando isso. Né? Mas eu trago aqui uma frase que não é minha, mas que eu repito, sem não ser o autor, parece que é anônimo, que diz que uma pessoa cheia de si é sempre vazia. Para fazer uma diferençazinha entre autoconfiança e essa jactância, esse excesso até de vaidade, tá certo? Então é preciso que se estabeleça essa distância regulamentar para que a pessoa não entre nisso. Ora, direis, por que mesmo é fundamental falar sobre a importância desse tema carícia dos elogios? Primeiro eu quero dizer que o ser humano tem 6 fomes, 5 mais 1, 6 fomes. Fome de estímulo, fome psíquica, não é de comida não, isso todo mundo tem. Fome psíquica de estímulos, estímulo visual, auditivo, tátil, gustativo, olfativo. Quem não tiver isso vai passar mal. A própria Soninha falou que as pessoas em privação sensorial chegavam a psicotizar, a esquizofrenizar. Até 17 dias isso pode, do 18º ano em diante ele esquizofreniza, está comprovado. Quem duvidar, dê uma entradinha na internet, que vocês, no YouTube, que tem a experiência mostrando como é que isso foi feito. Né? Bom, então é fato de que nós temos fome de estímulo, de contato. Vocês viram no orfanato, quando não houve contato, como as pessoas definhavam e ficavam enfraquecidas. E a fome de reconhecimento. Todo ser humano precisa ser reconhecido, e quem valida um ser humano é outro ser humano. Então, ninguém pode passar na face da Terra sem essas 3 coisas que, em termos de AT quer dizer análise transacional, significa carícia, que é a unidade do reconhecimento social, como Soninha falou também na introdução dessa nossa fala de hoje, tá certo? Muito bem. Então, fica certo o seguinte, que são estímulos, portanto, dirigido de uma pessoa para outra, conscientemente, que dão a entender, vão a reconhecer a sua presença e não ignoram a sua existência. Eu costumo dizer assim, se você esteve em um acidente e sobreviveu, eu vou dizer qual foi a frase, se tinha alguém dentro, olha como foi que você falou, foi assim, fulano, você está vivo, você respondeu porque você está vivo, você não dá o efeito ghost, você vai ter a sensação, está falando e ninguém está te respondendo, tá certo? Muito bem, então é fato de que nós precisamos preencher esta fome de carícia e o elogio é a coisa mais comum. Imagine na quarentena quanta gente não está carente desse reforço, dessa validação, desses estímulos, até por conta de um vício, tá certo? Sim, porque é fundamental mesmo, né? Sim. Assim, para a nossa existência, para a nossa saúde, tanto física, a homeostase física e psíquica. Né? E curiosamente tem vários estímulos que talvez você possa falar disso aí, quais são os tipos de carícias que você normalmente pode identificar nos seres humanos. Isso é bem legal, né? Porque a gente, quando fica pensando, a gente pensa, por exemplo, que o elogio pode ser somente falado, mas um elogio pode ser escrito. Então, e alguém faz uma declaração, né? Então, ou pode ser uma serenata. Agora não, que não está rolando isso, né? Por causa da quarentena. Mas podem ser modos de uma declaração elogiosa para alguém,
Então, quando a gente pensa nisso, e a gente pensa também em análise transacional, que é a linha que nós primordialmente trabalhamos, a gente precisa pensar que em AT, as carícias, elas são subdivididas em alguns tipos, né? Ela tem carícia positiva e tem carícia negativa. A carícia positiva, lógico, ela estimula a pessoa, ela eleva a autoestima da pessoa, convida isso, causa bem-estar. Já a negativa, elas invariavelmente, elas causam mal-estar, elas convidam a menos-valia, né? Elas levam a pessoa a se avaliar negativamente, elas promovem, vamos dizer assim, rebaixamento de autoestima, elas convidam a pessoa a se sentir rebaixada. Isso afeta o quê? Isso afeta a autoimagem, isso afeta a autoconfiança, que vai acabar por minar os relacionamentos humanos. Então, a gente precisa estar atento a isso. Agora, tem um tipo de carícia também, ou validação, né? Mas a gente vai usar o termo carícia porque esse é o termo técnico, que é o chamado falso positivo. Como é que é o falso positivo? É mais ou menos assim, a pessoa dá e a pessoa toma, né? No final. E às vezes tem um outro tipo, vou usar ainda o futebol, ei, fulano, fez um golaço, mas aquele ali até minha mãe fazia. Foi o vento que levou. Então assim, você dá a carícia e toma a carícia de volta. Esse seria uma possibilidade de exemplo. Uma outra coisa que a pessoa se sente muito mal, ainda que seja positiva, é quando vem com ironia ou de bajulação. A pessoa sente um incômodo, ela não consegue às vezes identificar. Até porque tem gente que faz elogio pra todo mundo mesmo. Que quando faz pra gente, a gente não consegue internalizar aquilo como sendo algo verdadeiro. Ou pessoal. Aí tem também outro tipo que é chamado verbal e não verbal, o próprio nome já diz. Então, verbal, ele é através de palavras de apoio, de reconhecimento, ele pode ser público e pode ser privado. A gente costuma dizer, se for um verbal positivo, que seja público. Se for um verbal negativo, de preferência privado, para não causar constrangimento na pessoa. Pode ser não verbais, aí tem gestuais, tem toques, tem abraços, tem beijo, tem cartinhas de amor, tem presentes que a pessoa pode... Declaração de amor, também de elogio, né? Escrita, um cartãozinho que quando você abre, tá lá escrito. Então você ganha um livro e vem uma declaração. Então isso tudo são maneiras também da gente transmitir o bem-querer ou reconhecer, também, né? Reconhecer a outra pessoa, que não seja somente pela palavra. Outra modalidade, que essa para mim são importantíssimas, elas podem ser condicionais e incondicionais. Sônia, condicional leva a algo. Existe uma condição para eu fazer o elogio. Ou pelo fazer, ou pelo ter. Então, eu elogio alguém por ter uma voz bonita, por ter conhecimento, por ter um cabelo bonito, por fazer uma pintura bonita, por fazer um vestido bonito, por fazer. E a mais importante de todas, gente, é o que a gente chama da carícia incondicional. Leva exclusivamente você em consideração, a sua existência. Esse é o ponto pacífico, vamos dizer, da existência dessa carícia, né? Você ser quem você é e existir. E aí eu vou pedir para vocês assim, quando terminar a live, se a pessoa não estiver assistindo, não estiver ouvindo, experimente elogiar alguém. Mas assim, olha, eu amo você, eu te aprecio demais e pronto, cala, não diga porquê, não diga nada. Existem várias possibilidades de reação. Uma reação é a pessoa achar estranho, perguntar se você está doente, se você está precisando de alguma coisa, se você está precisando de dinheiro. Por quê? Porque a carícia incondicional, a gente está tão pouco acostumado a receber que normalmente quando a gente recebe, a gente estranha. Então, desde sempre eu convivo com um pouco do conhecimento de análise transacional, então desde sempre tem gente que acha muito engraçado, porque quando eu me despeço de minha irmã, de meu irmão, de minha mãe, né, dos sobrinhos, a gente sempre diz quase às vezes ao mesmo tempo, eu te amo.
E não fala nada, não eu te amo porque eu te amo. Amar pura e simplesmente pela pessoa existir. Só que algumas pessoas não estão acostumadas a isso, aí olha meio estranho. O que você tem? Tá? Experimenta fazer isso quando terminar a live. E se possível depois. Tá? Compartilha com a gente como é que foi isso. Ou então leva para o sábado. Tá? É verdade. Para falar com a gente, tá bom? Curiosamente, eu me recordo que na minha formação, eu fiz uma época uns módulos com Roberto Chiniachi, que é uma pessoa bem conhecida. Escreveu até um livro chamado sobre essa temática, A Carícia Essencial, que está na 100ª e 20ª edição, com base nessa temática. Mas ele contava que, ele não é meu cliente, pelo contrário, ele conta isso publicamente, não é nenhum segredo, ele disse que ele nunca tinha tido a coragem de dizer ao pai que amava. E aí, o grupo fez um contrato com ele, porque você sabe que a nossa terapia ela é contratual, a pessoa faz contrato. Contrato que ele teria 2 semanas para dizer ao pai que amava. Ele topou o contrato, tá tudo bem, né? Primeira semana, ele deu assino do estudante. Tem tempo, bastante. Deixa para outra semana. Na outra semana, nada segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado e domingo. Ele foi lá, viu o pai na granja, o pai criava galinha, ele lá olhava, cabisbaixo, doido para dizer, mas cadê correndo dele dizer, né? Acredite, ele não conseguiu dizer. Não conseguiu dizer e ficou assim, cabisbaixo, triste. Mas aí, de repente, quando está na porta, já indo embora, já dando tchau pro pai, ele buzinou, quando o pai ia entrando, falou, papai, eu te amo! Aí deu aquele grito, o pai ficou assombrado, ligou para ele, meu filho, você está precisando de algum dinheiro? Estou precisando de algum dinheiro. Então você veja que chega a estranhar para as pessoas. Se alguém disser, numa quarentena, pergunta, fulano, você sabe que eu te amo muito. A pessoa diz, você pegou o coronavírus, já fica assombrado pensando que é alguma coisa sobrenatural. Tá com um problema. Não é isso? Pois bem. Então, eu quero dizer que isso se aplica na área família, como eu citei esse caso de Chiniachi, na área casal, isso já a Soninha falou bastante, na área profissional também, porque é o combustível que mexe no ser humano, é o reconhecimento, gente. Então, se a pessoa faz e não recebe nenhum tipo de elogio, de referência positiva, de incentivo, gostei, bom, ótimo seu texto, que bom esse trabalho que você fez, que relatório bacana você fez, ótimo. O que a Sonia falou, que eu repeti, que nem todos ouviram e alguns entraram depois. É assim. A gente sempre postula nas organizações o seguinte, quando tiver uma carícia negativa, uma bronca, não dê em público. Chama a pessoa reservadamente e converse. Quando for elogio, diga na de todo mundo. Adivinha o que a pessoa faz? O contrário. Quando tem uma bronca, dá em público, no meio da reunião, e não, bota o outro envergonhado, e depois chama a pessoa e reza, olha, desculpe qualquer coisa, não era bem isso que eu queria, você é uma pessoa de valor, quer dizer, o elogio vai ser dado depois reservadamente. Isso não é uma coisa boa. Então eu sempre digo que é importante para manter o clima organizacional bom, que as pessoas cultivem carícias positivas. E vocês vão ver que existem até leis que regulam isso. Que leis são? Leis federais? Não. É o que em AT chama-se Lei da Economia de Carícias e a Lei da Abundância de Carícia. Explique melhor, Pedro, que eu quero entender que lei é esta. E quem falou, né? E quem falou? Bom, primeiramente, foi um estudo realizado em 1971 por Claude Steiner. O Claude Steiner é um discípulo de Eric Berne, um dos fundadores também, cofundador da Análise Transnacional, e ele foi agraciado, inclusive, com o prêmio Eric Berne, em 1980, por esse trabalho que ele fez em 71. Publicou na TAG, que é o jornal da ITAA, Associação Internacional de Análise Transnacional, o TAG, e sob o título de Economia de Carícias. O que é que ele defende como tese? Que a gente vive uma miséria de carícia. Como é que é isso? Entre dar, pedir, receber, rejeitar o negativo ou se dar autocarícia. Então, ele diz que essa miséria de carícia é alicerçada em uma série de crenças disfuncionais ou embruxamentos que a gente recebe na infância. Por exemplo, não dê elogio, vão achar que você está com segunda intenção. Né? Não faça tal coisa, não peça carícia, vão achar que você é um fraco. Né? Carente. Ou um carente. Né? Então, a pessoa anda embruxada. Então, quais são as leis que a gente vive que infelizmente são ruins? Primeiro, não dê carícia positiva a ninguém. Segunda,
Não receba quando alguém te der carícia. Se der um elogio, nem receba. Desconfie, essa pessoa está com alguma coisa. Repare que embruxamento. Terceira, não rejeite carícia negativa. Bateu, levou. E se disser, você é cachorro, cachorro é você, é sua mãe. Não. Primeira coisa tem que negar. Eu não sou cachorro, não. Para depois é que você, se quiser revidar, pode revidar. Mas em primeira instância, qual é? Não aceite nenhuma carícia que seja negativa. Terceira, a quarta lei é não peça carícia negativa. Então é óbvio que a pessoa muito carente tem às vezes dificuldade. Eu recordo muitas vezes em treinamento de grupo que a gente pedia às pessoas que fizessem um pedido de uma carícia. O que carícia você quer pedir? Eu quero que alguém me dê um abraço. Chame alguém e peça a essa pessoa. Aí treinava com essa pessoa, né? Eu estou tão carente. Será que alguém quer me dar aqui uma carícia? Isso não serve. Tem que pedir diretamente. Ou então de uma outra maneira. Ai, que me dera, que me desse um abraço. Se ao menos tivesse alguém que tivesse piedade cristã e me desse um abraço, tá certo? Não vitimagem. E a última é não se dê a chamada autocarícia. Autocarícia não é você ficar se elogiando, eu sou maior, não é isso não. É você zelar pelo seu eu, zelar pelo seu self, pela sua imagem pessoal, pela sua ética. Tudo isso é autocarícia que uma pessoa faz. Você zelar pelo seu bem-estar. Então, é fato seguinte, essas leis existem e elas podem ser revogadas para quê? Tirar o não e dizer. Você pode dar carícia positiva para quem você acha que merece. Segundo, você pode pedir a quem você pode pedir. E ela vai ter valor. Isso vai ter valor também. Não é porque pediu, se pedir, não tem. Pedido não tem valor. Não tem valor. Tem o mesmo valor, acredite. Segunda, a terceira, né? Não rejeite carícia negativa. Se alguém der algo negativo, você não aceita, negue aquilo, depois é que você rejeita. Um exemplo típico que eu tenho é com meus filhos. Uma ocasião, eu ensinei para meus filhos que, na ocasião que eu dissesse, não que ele dissesse alguma coisa negativa, meu pai, você está broco? Ele sabia qual é a minha resposta, qual é? Broco nem um pouco, muito lúcido por sinal. Então, às vezes, quando ele derrapava um bocadinho, que dizia, você está broco? Pô, desculpe, né? Muito lúcido, né? Ele dizia, muito lúcido, né, meu pai? Estou vendo. Eles já sabiam como é que fazer. Então, não aceite carícia negativa, senão você se autorrotula e termina ficando você próprio se depreciando, se desqualificando, se desconsiderando. Não? Que tem a ver com a outra live que a gente falou exatamente da autodepreciação. Né? E uma derradeira seria não se dê autocarícia positiva, zelar por você, pelo seu self. Seria, por exemplo, nessa live a pessoa andar com a barbona, sem tomar banho, mal cheiroso, sem se zelar pela sua imagem de eu, tá certo? Isso é uma autocarícia negativa. Então, se dê, levante, passe um perfume, mas ninguém vai, se pode não ter isolamento, você próprio vai sentir o cheiro, tá certo? É como eu me recordo de algumas clientes que diziam, doutor Pedreira, por que eu vou ter que ter preocupação de botar camisola? Porque não tem ninguém para ver. Olha, e você próprio não vê? Então você está se desqualificando. Aí eu me recordo de uma pessoa que tinha um dizer muito interessante, muito pitoresco, que é assim, quem não se enfeita, por si só se rejeita. Então é curioso como alguns homens não gostam que a mulher realce a sua beleza, com a maquiagem, com tudo, né? E frequentemente quando a Soninha sai, às vezes na pressa, se esquece de botar o batom, o que é que eu digo? Soninha, que esqueceu de botar seu batomzinho. Você tem um sorriso tão lindo que vai realçar seu batom. Olha que sorriso lindo, né? Então ela própria pode testemunhar isso, que isso faz parte do nosso relacionamento normal e natural. Bom, é óbvio que tudo isso faz parte do nosso conhecimento, que também nós partilhamos, e facilita bastante esse tipo de vamos dizer assim, de desenvolvimento num relacionamento que é ok, entre iguais. Gente, é muito legal porque assim, um dia desses perguntaram, né, como é que a gente chegava no final do dia ainda com disposição para fazer live e ainda depois, muitas vezes, fazer atendimento, como é o caso hoje. Mas o mais gostoso é, assim, a gente bota perfume, a gente se, né? A gente se arruma mais. Eu, pelo menos, me arrumo mais. Mas assim, pensa uma criatura que tá cheirosa aqui do meu lado.
É bem como se tivesse realmente, a gente estivesse arrumando para atender, para receber alguém. Então isso é muito legal, mas assim, a gente faz também pra gente, tanto pra mim pessoalmente, como pra nós, como numa ideia de que vocês estão compartilhando disso. Apesar da gente saber que o cheirinho não chega aí, tá? Quem bem conhece, sabe como é a criaturinha aqui em termos de ser cheiroso, tá? E aí a gente podia pensar assim, né? Onde que mais as pessoas podem errar? Depois a gente escutar sobre a economia de carícias, a gente precisa pensar muito nisso, né? Porque o que a gente considera como uma pessoa não assertiva é uma pessoa, por exemplo, que ela não sabe lidar com críticas. Eu digo que, lógico, que a crítica tem o que e tem o como. Mas uma pessoa assertiva, ela filtra. Mesmo que o como venha muito inadequado, ela vai fazer, tem sentido, faz sentido, não faz sentido. Então ela consegue filtrar isso com uma facilidade maior do que quem não tem assertividade. E aí a gente pensa, bem, ela não sabe lidar com crítica. Então, o natural seria dizer assim, mas com elogio ela sabe lidar. Ai, engano. A grande maioria das pessoas não sabe lidar com elogios. As pessoas se sentem envergonhadas, elas se sentem às vezes constrangidas, elas não lidam muito bem com isso, né? E ficam muitas vezes se sentindo tímidas, se sentindo embaraçadas. E aí tem uma frase que é muito legal, que é do Cortella, que ele diz o seguinte: o reconhecimento, que é o que nós chamamos de carícia, é a melhor fórmula de estimular alguém. Então, assim, isso é fundamental. Reconhecer o outro ser humano e de uma forma positiva. Então, quando a gente pensa no elogio, o elogio, a princípio, ele precisaria vir com essa carga de capacidade de elevar a pessoa que recebe. E aí, a gente pode perguntar, Sônia, mas por que as pessoas têm, então, dificuldade de receber elogio? As dificuldades poderiam ser de várias fontes. Mas o que a gente observa de mais comum na clínica por questões educacionais, que Pedreira até já colocou aqui, é mais fácil. Filho meu eu não elogio. Graças a Deus ele não faz isso com os filhos. Nem eu com meus sobrinhos. Então, por questões educacionais, o medo da pessoa ficar vaidosa. E a gente precisa pensar sempre numa conotação de vaidade, não como algo negativo, que seria a arrogância, mas vaidade da pessoa que você é, do que você faz. Isso é legal. Quando a gente retira a conotação de arrogância da vaidade, a vaidade é algo que é muito bom, gente. Eu gostar do que eu faço, eu sentir prazer no processo de estudar, de me desenvolver, de dar aula, ou de fazer uma palestra, ou de fazer uma live. Então, isso é um motivo para quem algum tempo atrás nunca tinha aparecido na mídia, de repente está aqui diariamente. Então, isso seria uma razão, vamos dizer assim, para eu estar vaidosa disso. Mas as pessoas tendem a não fazer muito isso, principalmente também com as crianças, para que elas não sejam ou não se tornem pessoas vaidosas, no sentido da arrogância. Uma outra coisa que a gente vê muito comum é porque a pessoa não se acha merecedora. A pessoa não consegue nenhum elogio, às vezes, ela receber isso de uma forma tranquila, onde ela internalize. É como se a pessoa usasse o que eu chamo de uma roupa de teflon. A roupa de teflon é assim, a gente bota a comida não cola. Quando a panela é boa, né? A pessoa bota ali, a comida não gruda na panela. Encaixa. Então, algumas pessoas usam um vestimenta, uma cobertura de teflon, onde elogios simplesmente existe uma impermeabilidade, não penetra. Agora, essas pessoas muitas vezes recebem crítica, internalizam e sofrem. E aí, uma outra possibilidade também que a gente também encontra muito na clínica é quando a pessoa acha que o elogio é falso. Ela não consegue, seja lá quem for, quem estiver dando, que até prove quando é uma condicional,
que mostre para essa pessoa, ela simplesmente não consegue absorver aquilo e em muitas situações ela fica até imaginando que é conveniente também que ela não receba, porque ela pode esperar que vai ser explorado de alguma maneira. Por isso que eu brinquei, né? Se tiver alguém que não esteja na live, faça um elogio para ver se essa pessoa tem alguma crença como essa de correr o risco de ser explorado de alguma maneira, né? Então, o que a gente precisa pensar? Essa pessoa que tem dificuldade de receber o elogio, ela normalmente depois, ela leva um tempo muito grande tentando pensar por que é que a pessoa disse isso, né? Tanto com a crítica quanto com o que é positivo, né? Tentando imaginar qual é a intenção ou segunda intenção, porque não é só a intenção, é qual é a segunda intenção da pessoa que fez o respectivo elogio. Como se a pessoa estivesse usando de uma linguagem subliminar para tentar efetivamente se aproveitar de alguma situação, né? Então, a gente considera que é importante a gente receber o reconhecimento como uma forma de elogiar ou como uma forma de estimular essa outra pessoa. E a pessoa simplesmente, quando vem, ela às vezes não se dá, como Pedreira colocou, ela vive na economia de carícias e ela não se dá e também não consegue receber. E aí a gente observa assim, quais são as situações mais comuns que as pessoas, quando são elogiadas e que têm dificuldade, elas normalmente fazem. Simplesmente a pessoa elogia, ela olha para o outro lado, ela fica vermelha, ela muda de cor, ela ruboriza e passa às vezes uma sensação de vergonha muito grande, porque o ruborizar é uma coisa que fica muito público, o que a pessoa tá passando internamente, né? Que tá uma sensação de constrangimento. Então, a pessoa fica sem jeito, se sente deslocada e constrangida. Mudam de assunto como se tivesse sido, assim, algo... Ofensa. Uma ofensa que tenha recebido e não algo positivo. É muito mais para... É como se fosse uma defesa. Uma outra situação, a pessoa rebate. O que é rebater o elogio? Menina, como você tá bonita. Ah, bonita tá você. Tipo assim, eu nem incorporei, nem peguei, nem já nada. Revida. Não. Eu já revido pro outro. Tipo assim, leve de volta isso, que isso é seu. Uma outra situação é quando fica procurando imaginar tipo assim, por que é que essa pessoa tá falando isso? O embaraço vem muito. O que será que ela quer? Então, assim, essa sensação de se sentir elogiada com uma segunda intenção, eu brinco, né? Que às vezes um elogio numa empresa, ela pode ser vista como algo perigoso, até como um assédio. Dependendo de como é feito, a pessoa pode traduzir isso como um assédio, né? Dentro de empresas, eu trabalhei em indústria e eu sei bem os riscos, vamos dizer assim, que se correm, né? E outra situação é que a pessoa simplesmente, ela rebate ou faz um comentário como se tivesse recebido, mas ela não incorpora aquilo. Se elogia o cabelo, se elogia a maquiagem, o vestido. Menina, esse vestido... lá na loja tinha um monte de vestido bonito, tipo assim... aparentemente eu estou falando que... Falei do vestido como se fosse bonito, mas na verdade eu estou falando de outros vestidos. Então a gente tangencia... Eu não devolvo, mas eu tangencio, eu não aceito o elogio de que realmente a roupa tá bonita, ou que caiu bem em mim, ou que ficou bem no meu corpo. A gente simplesmente, né, é uma outra maneira. Então, essas são as maneiras mais comuns na clínica que a gente observa, né, de funcionamento. Acrescento a isso, vamos dizer que alguém elogia a Soninha, tá com uma blusa linda, né?
Aí elogiasse, puxa, que linda, sabe? Comprei no brechó. Pô, quem vai interessar onde você comprou? Importante é que deu um look bacana e você realçou sua beleza, tá certo? Então, é importante isso, num casal, entre amigos, se pode fazer isso sem nenhum tipo de subliminar ou de assédio. Isso é verdade. Uma outra coisa um elogio, por exemplo, e aí a pessoa devolve, você tá bonita, são seus olhos, quer dizer, é como se os olhos da pessoa é que fossem capazes de ver a outra pessoa bonita e não efetivamente a pessoa ser bonita. Então, existem várias maneiras educadas, vamos dizer assim, da gente simplesmente devolver ao outro algo que a pessoa tá dando pra gente. Vamos dizer que eu faça o elogio pra Beca assim, puxa, Beca, como você tá bonita hoje. Você tá louco, você tá doido, quer dizer, ainda acha que a pessoa que está na terceira idade que já está com alemão ou qualquer coisa parecida. Ofende a pessoa por não aceitar aquela que é positiva. Se fosse negativa, era capaz da pessoa aceitar. Sim. E inculcado para casa. Porque é incrível como se você der para uma pessoa amiga 9 elogios, mas uma ressalvazinha, adivinha o que ele está pensando para casa, né? Ainda mais dependendo da ordem, quando a gente coloca o mais, né, Pedreira? Assim, como é que é isso? A linguagem adversativa, porque a gente já trouxe aqui em outras lives isso, eu vou só pontuar como um exemplo. Quando a gente bota um mais, anula tudo que foi falado antes. Psiquicamente é como se tivesse esse poder, né? Então eu posso falar, poxa menina, como ficou uma combinação maravilhosa, seu look, sua maquiagem, seu cabelo tá um arraso, putz, onde é que você comprou essas argolas, se você tá linda, mas menina, não gostei da sua bolsa, pronto, acabou, a pessoa só vai sair dali pensando na maldita bolsa, por que é que eu saí com essa bolsa, por que eu tenho tanta bolsa, por que é que eu saí com ela, né? Então... E o curioso é que foram dados vários elogios à pessoa, incondicional, a bolsa que até, vamos dizer, que é da irmã, que nem é dela. Nem é dela, é isso que... O que tem errado na minha bolsa aqui? A bolsa de pé, começar a ficar rendendo isso, é como se fosse aquele diálogo interno maldito, né? E uma sofrência lascada, né? Então, essa coisa do rebater, do não aceitar, né? Existiriam várias possibilidades da gente dar exemplo. A chamadinha de hoje para a live, a gente deu exemplo, né? E algumas pessoas estranharam. Isso é problema? Você não imagine o fato que a Soninha falou. Que às vezes a pessoa não aceita o elogio por conta de que pode ser algum interesse oculto. E às vezes tem mesmo. Não é à toa que existe uma fábula que é Le Corbeau et le Renard, o Corvo e a Raposa, que é de La Fontaine, né? E que conta a seguinte história, vou botar em português, dizendo o seguinte, que a raposa viu o corvo com um queijo muito gostoso no bico. E então ele queria pegar aquele queijo, cheirava e estava muito atraído. Aí olha só o que é que a raposa fez. Seu corvo, mas que linda sua plumagem. Se sua voz de longe parecer um pouquinho com sua plumagem, você será condecorado como o fênix dos hóspedes dessa floresta. Não, nessa altura, envaidecido, o corvo que só nem canta direito, abriu o bico para cantar, o queijo caiu, a raposa, nheco, pegou, né? Aí a lição de moral que termina é assim: aprenda que todo adulador vive às custas daquele que te escuta. Isso em política é terrível, mas não vou nem tocar nisso aqui. Isso aqui é exemplo. Isso é da natureza humana. Então a lição de moral conclui dizendo: essa lição vale bem um pedaço de queijo. Tchau, corvo. E foi assim que está lá na literatura francesa, que depois traduziu para todas as línguas, do o Corvo e a Raposa. Depois leiam a fábula inteira, que é muito interessante, né? Então isso mostra o quê? Como é que algumas pessoas têm uma dificuldade grande em aceitar a carícia, com medo que isso seja o ponto de partida para uma exploração. E não pense que isso fica só entre amigos ou então entre conhecidos, na família. No próprio casal pode acontecer um tipo de coisa desse tipo, né? E isso gera um mau sentimento. Então, imagine numa quarentena como esta, que as pessoas estão numa hiperexposição,
precisam estar juntos o maior tempo possível. Se as pessoas não tiverem uma boa vontade para que tudo funcione bem, de um dia para o outro já desandou tudo. E lembre que mulher também tem um lance chamado TPM que às vezes pode mudar o cenário, que não tem nada a ver com você, colega, né? Nada a ver, né? Então é bom que faça com a Soninha, marca na folhinha de TPM, porque até depois que parar o corpo tem uma memória, porque senão a pessoa vai ficar nervosinha, chorosa, vai ficar irritadiça, tolerância zero, e isso é muito ruim. E numa organização? Para o clima organizacional não tem nada melhor do que um ambiente caricial positivo. Isso a gente treina para ter reconhecimento, né? Positivo. Esse reconhecimento positivo. E de resto, não posso deixar de dizer que na educação dos filhos é o recurso mais notável que se tem para obter progressos. Faça a experiência. Você que critica demais seus filhos, faça vista grossa para algum tipo de coisa errada, mas quando fizer certo, cai matando de elogio. Puxa, esse filho é bom mesmo, olha só, que maravilha. Adivinha o que vai acontecer? Essa pessoa vai incorporar aquilo como sendo o maior incentivo para uma mudança. Então, para um clima saudável na família, no casal, no profissional e no social também, e não posso deixar de dizer, época de quarentena, experimentem. Louve sua parceira porque ela está preparando uma comidinha gostosa, porque deixa a casa limpa, porque... Ou porque está ali, porque está se mantendo vivo. Ou porque está presente e sendo carinhosa, sendo dedicada, né? Tudo isso é ok, né? Isso é o reconhecimento, a unidade do reconhecimento social. E a outra coisa que eu não posso também deixar de ressaltar para vocês é que algumas pessoas têm a maior dificuldade em fazer algum elogio desse tipo. Então, experimente pequenos elogios, vão aos pouquinhos, porque não é da noite para o dia que a pessoa muda. E é fato que, sem condições fora de quarentena, a pessoa tem dificuldade de mudar de atitude e criar novas rotinas, como também é difícil manter a rotina de antes. Então, isso é um exercício que tem que ser um dia após outro, até que a quarentena se vá e você vai poder incorporar isso. Dá junto, e que você dá muito mais tempo também. Com relação à atribuição, a negar a atribuição para algo negativo. Então, se o filho fez alguma bagunça, porque normalmente a atribuição a gente diz, você é bagunceiro, você é desorganizado, então a gente diz, você é. Então isso é algo negativo que a gente está dizendo para a pessoa, uma crítica que é fácil para ele incorporar, porque tem alguém grande que sabe das coisas e que provavelmente tem razão no que está dizendo. Então é negar, tipo, você não é bagunceiro. Por que você está bagunçando hoje? Então, assim, isso que você traz também é bem legal. Nega o negativo. Negar, menos com menos. Ao invés de, vamos dizer assim, dar uma bronca, né? Ou uma carícia negativa, verbal, é negar essa carícia, dizer o negativo e atribuir algo positivo, de responsabilidade para ele, cuidar da imagem dele. Isso aqui é tão delicado, tão amoroso, por que tá dessa maneira assim? Isso não combina com você. Isso aí dá uma boa reputação para zelar, ele vai ficar refém da boa forma. Acredite, né? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer, Soninha. Explique, pessoal, será que existe alguma exceção em que o elogio não é bom? Tem, gente, tem. Explique isso aí. Quando é que o elogio não é bom? Como eu digo assim, né? Às vezes o sincericídio é quando uma esposa sai ou corta o cabelo muito curto ou alguma coisa assim e pergunta, meu bem, você gostou? Aí a pessoa faz um elogio, faz assim, eu prefiro você com cabelo grande. É um elogio, né? Mas você percebe que acabou de negar algo que a pessoa momentaneamente não vai poder mudar. O cabelo vai demorar um tempo para crescer. Então, esse elogio, eu gosto de você com cabelo grande. Eu amo quando você está de cabelo grande. Então, assim, esse tipo de coisa é um elogio às avessas, porque a pessoa não pode mudar naquele momento e fica complicado, né? É o que a gente chama esse sincericídio, assim. Você não precisa também dizer, a gente não é favorável de mentir, que é para dizer quando na verdade não é. Algumas pessoas, elas não sabem como negar uma situação que não gostou, e a gente também não é favorável
reforçando isso, a gente não é favorável à mentira ou a um elogio falso, isso é péssimo, porque a outra pessoa percebe que o não verbal está sendo forte, mas às vezes o como a gente fala acaba agredindo a pessoa numa situação que não tem mais como. Eu me lembro muito, gente, eu era bem nova. Eu sempre tive o cabelo mais clarinho, apesar de hoje estar no salão, mas assim, ele sempre foi mais claro e mais fininho, então era mais vazio. Minha irmã sempre teve o cabelo preto, a coisa mais linda, e cheio. Eis que minha irmã uma vez sai de casa, corta o cabelo curto e dá permanente. Gente, quando minha irmã chegou em casa, que eu olhei para aquele cabelo, tipo assim, meu sonho de consumo era o cabelo da minha irmã. Tá? A gente nunca tá muito satisfeito com o que a gente tem, mas tudo bem. É lógico, a tendência é natural. Tinha gente que amava meu cabelo, até porque minha irmã ganhava um monte de campeonato no interior, de desfile por causa de cabelo mais bonito, não sei o que. Minha irmã era danada para isso. Rainha do milho, rainha da primavera, sei lá, um monte de rainha minha irmã era. Tá? Mas eu era, assim, apaixonada pelo cabelo de minha irmã. Caramba, quando minha irmã chegou em casa com aquele cabelo curtinho, lembrou-se de Nemagal. Ela, mana, olha só! E aí esse Nemagal, menina, depois eu dizia pra minha irmã, porque ficou bonito. O cabelo ficou bonito, não é que o cabelo ficou feio. É que o cabelo dela, longo, pra mim, era mais bonito do que o cabelo curto e ainda cacheadinho. E foi um estranhamento muito grande, porque minha irmã sai com o cabelo lindo, maravilhoso, de repente volta com o cabelo curto. Gente, foi terrível, porque depois, assim, é o exemplo que a pessoa não vai mudar a situação, né, naquele curto espaço de tempo, e não tem como voltar atrás, assim, não tem como resolver, porque não ia emendar. Hoje até tem os mega ré da vida, mas na época não tinha, e foi muito infeliz a minha colocação, sabe, assim, até hoje eu olho e eu digo assim, ai meu Deus, como eu fui infeliz na colocação. E eu adorava o cabelo de Sidney Magal, em Sidney Magal, não no cabelo da minha irmã, versão cabelo de minha irmã, entendeu? Então não foi uma coisa legal, assim. Depois eu elogiava, mas ela não conseguia acreditar, ela não conseguia aceitar, por conta dessa primeira brincadeira que eu fiz de mau gosto. Tá? Já tive uma experiência parecida, mas um pouco diferente, porque nesse tipo de colocação sua, foi junto um xiste. Um xiste tem uma ferroadazinha, é como se fosse o escorpião, não? Que prende e dá uma ferroada depois, né? Então, me lembro que uma pessoa muito querida minha, mas muito querida mesmo, que tem um cabelo lindo, cabelo comprido, belíssimo. Eu adoro cabelo comprido. Chegou um cabelo bem curto. E aí, que tal meu cabelo curto? Digo, você é tão bonita que qualquer cabelo com você dá certo. Eu sabia que 6 meses para crescer dá. A minha preferência é cabelo comprido, mas em você assenta qualquer coisa. E para não dizer que não falei de flores, quando Soninha uma vez inventou de cortar esse cabelo que foi quase no coco, ficou tão diferente, tão estranho, que eu disse, Soninha, eu vou te amar de qualquer jeito. Mas eu vou preferir muito mais o cabelo comprido, ainda mais quando você prende assim, desse jeito, que faz assim, né? Muito bem, porque tem um rostinho redondinho e realça mais, ainda mais aquele sorriso lindo dela, né? Então, é outra maneira de falar que não faça o sincericídio, tá certo? Uhum. Porque esse excesso de sinceridade, ó, pá, bate no self da pessoa e dói, né? É forte. Tá vendo? Caminho para se sentir merecedor. O caminho para se sentir merecedor é trabalhar a autoestima, gente. Isso é o trabalho que a gente faz treinamentos para isso, né? Exatamente, sabe? É um treinamento. Saber é muito importante, mas precisa, além do saber, treinar para que isso se torne automático no seu modo de funcionar. Então, criar, como a gente chama em neurofisiologia, neurobiologia, criar trajetos nervosos facilitados. Então isso se faz exercitando, até se tornar uma segunda natureza, né? Olha só, tem uma pergunta aqui, quando a mãe não só não elogia quando a filha se arruma, mas também diz que é para não se arrumar. Eu costumo dizer assim, olha, a gente precisa acordar, tomar banho, escovar os dentes e se arrumar. Né? Porque você vai se ver várias vezes no dia, você pode passar, se olhar. E se alguém te diz para não se arrumar, ainda assim, seja desobediente, sabe? Se arrume. Desobediência civil. Desobediência civil, assim, se arrume, sabe? Se enfeite para você mesma, se encante,
Se sinta merecedora, sim, de estar arrumada para você, não é para ninguém. Às vezes a gente vê assim, ó, vai para onde? Vai para o médico, né? Como se só fosse possível se arrumar quando vai para o médico. Então, assim, isso são colocações que às vezes a gente faz e que ferem a outra pessoa e a gente precisa estar atento, tá? Então, a gente costuma, né, prezar muito por essa desobediência, vamos dizer, como você colocou, Pedreira, a desobediência civil. Tá? Então, o que fazer? Saber que você, por ter nascido, você já merece carícia incondicional, por existir, por ser a pessoa que se é. E aceitar isso, ser única, ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos, a gente já disse aqui, né? Idênticos, eles não são, eles têm personalidade diferente, eles vão se diferenciar de alguma maneira, tá?